Dizemos a palavra de Deus que nos foi proclamada, que nos faz um forte apelo nesta liturgia vespertina do 26º domingo do tempo comum. O apelo é que nós sejamos seguidores de Cristo para realizar a obra do seu reino, acolhendo os irmãos e irmãs, as pessoas que se aproximam e que desejam se dedicar nesta tarefa missionária como parceiros, nunca como adversários, rivais, não, parceiros. As sementes do Verbo estão presentes no coração da humanidade, mesmo na vida de pessoas que não professam do mesmo perfil a sua fé em Deus. Devemos apreciar, acolher, valorizar e estimular todos que se dedicam a este cumprimento do desígnio amoroso de Deus, que nós sejamos os seus seguidores na pessoa do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos no trecho do livro de Números como que Deus sugeriu a Moisés, e Moisés em sua oração pediu a Deus a colaboração de 70 anciãos que receberam o Espírito de Deus para ajudarem Moisés na tarefa de conduzir o povo à terra prometida. Aqueles que receberam esta missão foram alvo dos ciúmes de quantos não queriam acolhê-los. Fizeram com que Josué se dirigisse a Moisés, conforme ouvimos. E Moisés adverte Josué se aquela postura não seria por ciúmes, uma vez que o ideal seja que todo o acampamento se colocasse nesse serviço de acolhida do Espírito do Senhor para anunciar o caminho da terra prometida e ajudar as pessoas a alcançarem esta boa notícia da salvação. O mesmo nós vemos no Evangelho, porque a primeira leitura está sempre diretamente ligada com o Evangelho. Quando João se admira de que alguns estivessem realizando as obras que eles faziam, expulsando demônios, anunciando o reino, e disse a Jesus que o fizera calar. Jesus o repreendeu dizendo que todos devem ser, sim, acolhidos e valorizados como parceiros no anúncio da boa notícia da salvação. Esta mensagem do Evangelho deste domingo vespertino que estamos celebrando, ela remonta ao último versículo do texto que lemos no domingo passado. Aliás, o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho do final de semana passado, em que Jesus disse: quem acolher uma criança como esta, é a mim que está acolhendo, e quem me acolhe, não acolhe apenas a mim, mas ao Pai que me enviou. Acolher e valorizar as pessoas é a nossa tarefa missionária, evitar ser obstáculos. Muitas vezes nós pensamos que nós temos um coração dilatado para sermos acolhedores de quem chega para evangelizar. Certa feita, eu deparei com a situação que causou-me espanto, quando uma pessoa recém-chegada numa das cidades por onde passei, disse para um agente de pastoral: eu gosto muito da pastoral carcerária, tenho uma experiência gratificante
e gostaria de fazer parte da pastoral carcerária aqui desta comunidade paroquial. Eu mesmo ouvi a resposta daquela agente de pastoral: infelizmente não temos vaga. É estranho uma postura como esta, mas nós devemos admitir que muitas vezes, sem usar uma frase tão explícita como esta, de não acolhida, de falta de espírito cristão, de partilha, de parceria, nós também muitas vezes não acolhemos e não valorizamos aquilo que as pessoas fazem na sua convicção de fé. Muitas vezes nós somos levados a pensar que a pastoral a qual a gente se dedica, o movimento, a irmandade ou a comunidade onde a gente se dedica, é que faz do jeito certo e só nós seríamos capazes de fazer. Não somos tão ingênuos para pensar de uma maneira tão materializada assim, mas muitas vezes chegamos perto disso e não sabemos perceber a importância de sentir que não somos apenas nós, somos muitos espalhados por todos os cantos do mundo que estão nessa tarefa de anunciar a mensagem de Deus, até com convicções religiosas diferentes, mas devemos respeitar, sem abrir mão dos nossos princípios da fé, mas aceitar que nós não somos donos da verdade, ao contrário, é a verdade que nos possui. Nós não somos donos da fé, não somos donos da igreja, mas a igreja é a nossa mãe, nós pertencemos sim a Deus que é o Senhor das nossas vidas. Que esta liturgia da palavra, neste final de semana, em que celebramos a Bíblia de modo muito especial, seja para nós uma oportunidade para nós renovarmos a nossa disposição em hospedar as pessoas em nosso coração, em nossa vida, para que elas se sintam acolhidas. Certa vez, uma dificuldade pastoral pela qual passava uma determinada paróquia, enquanto vigário episcopal, junto com Dom Luciano, para encontrar uma solução para aquele empecilho, aquele obstáculo, eu ouvi Dom Luciano dizendo para aquela pessoa na sua liderança: pregar, todo mundo prega; celebrar, todo mundo celebra; acolher, não é todo mundo que acolhe, não. Elogiando aquela pessoa que tinha no seu perfil o dom de ser uma pessoa acolhedora. E quando nós somos hospitaleiros, acolhedores, nós passamos por provações sim, porque muitas vezes nos enganamos com os propósitos de quem se aproxima. Mas é a própria Bíblia que nos afirma que quando nós hospedamos as pessoas em nossa vida, em nossa casa, em nosso campo de evangelização, estaremos tantas vezes acolhendo verdadeiros anjos, sem nos darmos conta imediata desta presença dos mensageiros de Deus, que são os seus anjos. Que Deus nos ilumine e nos dê um coração puro, manso e humilde, para que nós sejamos instrumentos favoráveis de parceria na prática do bem. Quando nós pensamos que somos apenas nós, ou a nossa aglomeração, organismo de evangelização, irmandade, associação ou pastoral, que é capaz de fazer o bem e a evangelização adequadamente, o sentimento que nós teremos será de impotência, de falta de capacidade operacional, porque não daremos conta jamais se nos sentirmos isolados. Sejamos irmãos e irmãs, acolhendo-nos fraternalmente. Jesus, puro, manso e humilde de coração,